E se, num corredor onde o tempo lembrava respirações suspensas, uma mão tivesse encontrado outra e mudado a maneira como o mundo decidiu respirar? Imagine o aço frio das máquinas ao redor dissolvendo-se em um silêncio úmido, como se a própria sala segurasse a respiração para ouvir a um suspiro de névoa nos cantos, partículas de poeira que brilham como pequenos segredos. E o ar cheira a metal aquecido e algo mais antigo, menos a promessa de uma força que não se nomeia. E se Anakin, com as mãos tremendo entre o desespero e a decisão, tivesse tocado a linha tênue entre vida e morte e puxado Padmé de volta? Não com ciência, não com juramentos, mas com uma força proibida, gentil e faminta, que sussurra como vento antes da tempestade. Visualize o instante, a respiração dela voltando como se fosse um fio de música, os cílios batendo contra o rosto, e nele, não alívio puro, mas uma mudança, um escorregar silencioso, como a sombra que cresce quando a luz se curva. É um amanhecer invertido, a vida salva, e ao mesmo tempo, algo que morreu ali dentro dele mesmo, sem que eles soubessem. Passos distantes ecoam, não de soldados, mas de escolhas que se aproximam. O mundo lá fora continua a se fragmentar em seus próprios segredos, enquanto dentro daquela pequena câmara nasce uma promessa ardente e perigosa. Em 10 segundos, você sente o peso. Em 1 minuto, a pergunta se instala como um juramento. E se salvar um coração pudesse quebrar 2 mundos? A respiração dela desliza pelo ar como um fio quente, que contrasta com o frio metálico do ambiente. E por um momento, Anakin permanece imóvel, observando o peito de Padmé subir e descer num ritmo quase tímido, como se seu corpo ainda buscasse permissão para permanecer aqui. A luz azulada dos monitores se apoia no rosto dele, revelando algo novo, algo que não pertencia ao menino de Tatooine, nem ao jovem Jedi, que carregava esperanças demais. É um brilho denso, silencioso, que pulsa como uma promessa selada por dentro. O corredor externo está quieto, quieto demes, como se até os droides tivessem percebido que algo sagrado havia acontecido ali. Ele estende a mão, com hesitação, tocando os dedos dela, e sente a pulsação tão fraca que parece uma lembrança, mas é vida, e isso o atravessa com a delicadeza de uma lâmina fina. Padmé abre os olhos lentamente, não como quem desperta, mas como quem retorna de um lugar distante demais. A primeira coisa que ela vê não é o teto, não são as luzes, é o rosto de Anakin, uma silhueta contornada por sombras profundas que tremulam como um fogo controlado com esforço. Há amor ali, sem dúvida, mas há algo que ela não reconhece de imediato, algo que a faz piscar uma vez a mais, como se tentasse ajustar a visão, para além da forma, para alcançar a verdade. Ela tenta falar, mas sua voz é apenas um sopro que se desfaz antes de ganhar forma. Anakin segura sua mão com mais firmeza, murmurando que está tudo bem, que ela está segura, que não deixaria que nada levasse. Suas palavras são baixas, quase um pensamento que escapou. Aos poucos, Padmé sente o ambiente ao redor, a textura áspera do lençol encostando na pele, o odor de plasma e óleo no ar. E, por trás disso tudo, como uma segunda camada de percepção, ela sente algo diferente dentro de si, algo que vibra com um calor estranho. É como se uma linha invisível a conectasse ao homem à sua frente. Uma linha que respira, que pulsa, que se ajusta ao ritmo das emoções dele. Ela fecha os olhos por um segundo, tentando entender, mas tudo o que encontra é uma vertigem suave, um eco que parece sussurrar dentro de sua mente antes de desaparecer. Anakin observa cada microexpressão dela, o franzir sutil entre as sobrancelhas, o toque quase imperceptível dos lábios se movendo sem som. Para ele, cada detalhe é uma prova de que a decisão que tomou menos, a decisão que rompeu fronteiras que jamais deveriam ser cruzadas, valeu mais do que qualquer juramento. Ele pensa em Palpatine, nas promessas murmuradas como confidências perigosas, nos caminhos que supostamente levariam ao poder de salvar vidas. Mas o que fez ali não pareceu aprender um truque. Parecia abrir uma porta, e portas, uma vez abertas, raramente se fecham por completo. Estou aqui, ele diz, a voz baixa, quase rouca, como se estivesse reaprendendo a falar.
Padmé tenta se mover e Anakin a impede suavemente, sustentando-a com uma mão nas costas. O toque é quente demais, e ela sente um pequeno choque percorrer sua pele, como se energia passasse dele para ela e retornasse. Um fluxo que não parece natural, mas também não é doloroso, apenas presente. Ela o olha com mais firmeza, e é nesse instante que percebe. Os olhos dele têm um brilho diferente, não um vermelho ameaçador, nada que denuncie o lado sombrio. É mais sutil do que isso, como uma febre silenciosa, um reflexo de algo que ainda está se formando. O silêncio entre eles dura longos segundos, tão denso que poderia ser moldado com as mãos. Padmé tenta falar outra vez, e dessa vez, sua voz surge, trêmula, mas audível. Ani, o que você fez? Ele fecha os olhos por um instante, e quando os abre novamente, há um peso ali, não de culpa, mas de decisão. Ele sente que não pode contar tudo, não agora, talvez não nunca, porque a verdade ainda está se encaixando dentro dele, como peças de um mosaico que muda de forma enquanto tenta se revelar. Tudo o que ele sabe é que a vida voltou ao corpo dela, porque ele quis, com mais força do que qualquer vontade que já tivera, e porque algo na força respondeu. Eu te trouxe de volta a menos, ele diz, como se isso explicasse tudo e nada ao mesmo tempo. Padmé sente a frase atravessá-la como uma onda lenta, e junto dela vem a estranha vibração interna, essa sensação de que algo a acompanha, algo que não estava ali antes. Ela segura a mão dele com mais força, não por segurança, mas por necessidade de encarar Sei num mundo que parece ter mudado enquanto ela dormia. O ar ao redor parece mais pesado, mais quente, como se estivesse impregnado de uma energia residual. A porta automática desliza ao fundo e por um instante, ambos se viram em direção ao som, apenas para perceberem que o corredor continua vazio, iluminado por uma luz amarelada que dança suavemente sobre o chão. Nada se aproxima, nada chama por eles. É como se o mundo lá fora estivesse aguardando, observando, respeitando o momento em que dois destinos se entrelaçam de maneira irreversível. Padmé respira fundo, e o ar que entra em seus pulmões tem um gosto metálico, como se houvesse algo queimando em algum lugar distante. Ela olha ao redor, procurando entender quanto tempo passou, o que aconteceu. Por que seu corpo parece ao mesmo tempo leve e pesado demais? Anakin se inclina um pouco, aproximando o rosto do dela, e sussurra, não como pedido, mas como promessa. Nada vai tirar você de mim, nunca mais. E ao ouvir isso, Padmé sente um arrepio percorrer sua espinha. Não pelo tom, que é doce, mas pela força que existe por trás dele. Uma força que vibra na mesma linha invisível que agora liga os dois. Algo se mexe dentro dela, um pressentimento que não sabe decifrar. A galáxia continua girando lá fora, mas dentro daquela sala nasce uma nova gravidade. E ela pressiona tudo ao redor deles. O silêncio que se instala depois da promessa dele não é vazio. É cheio de pequenos ruídos que só existem quando duas vidas voltam a se alinhar de maneira estranha e profunda. Há o zumbido dos droides de suporte, longínquo, quase um sussurro. Há o som da respiração dela, irregular, como se estivesse reaprendendo o próprio corpo. E há o som da respiração dele, mais pesada do que antes, marcada por algo que não é cansaço físico, mas consequência. Consequência de ter puxado a vida de volta para onde ela já não deveria estar. Padmé tenta mover a mão livre, buscando tocar o próprio ventre, sentindo o eco sutil de algo que se contrai pela memória, não pela dor. Anakin percebe o gesto antes que ela mesma o complete e guia sua mão com uma delicadeza quase reverente, como se temesse que qualquer movimento pudesse desfazer o milagre que acabara de acontecer. O toque dele é quente demais, quente de uma forma que não pertence à temperatura humana. Ela sente, mas não comenta, apenas observa, porque observar parece mais seguro do que perguntar. A luz sobre eles oscila uma vez, bem de leve, como se reagisse à presença dos dois. Anakin a nota, mesmo sem virar o rosto. Padmé também nota, e isso a assusta mais do que admite. Não é a oscilação de energia comum de uma instalação médica. Menos, é um tremor suave na atmosfera,
como se a própria luz estivesse sensível ao que acabou de acontecer ali. Anakin. Ela começa, e a frase se desfaz, não por falta de palavras, mas porque as palavras possíveis parecem pequenas demais. Ele passa a mão pelo cabelo dela, afastando uma mecha que caíra sobre o rosto. O gesto é íntimo, doce, mas há algo, na maneira como ele o faz, menos um controle rígido, uma tensão nos dedos que não combina com ternura. É como se estivesse segurando não apenas a mecha, mas a si mesmo. Como se todo o corpo dele estivesse lidando com uma energia que não sabe por onde escapar. Descanse, ele diz, e a voz soa diferente, mais baixa, mais densa, como se tivesse sido puxada de um lugar onde sombras aprendem a falar. Padmé não responde, apenas fecha os olhos por um instante, e é o instante em que ela sente, não um pensamento, não uma palavra, uma sensação, um calor que não é dela, uma angústia que não é dela, uma determinação que também não é. Não chega a ser invasivo, é como se uma parte dele estivesse respirando dentro dela. Ela abre os olhos, assustada, e solta a mão da dele, por reflexo. Anakin percebe, e algo muito breve passa pelo rosto dele. Um espasmo de dor silenciosa, como se a quebra repentina da conexão física tivesse puxado algo interno que ele ainda não entende completamente. Ele respira fundo, tentando mascarar o incômodo. Padmé observa esse detalhe, menos a respiração pesada, o olhar que tenta se recompor, a maneira como ele endireita a postura menos e sente o pressentimento crescer. Algo mudou nele, algo sutil, mas profundo, algo que não deveria estar ali. Ela tenta sentar e ele imediatamente a ajuda, envolvendo suas costas com cuidado medido. O corpo dele parece mais firme, mais quente, quase como se uma energia circulasse sob a pele, mudando a textura do toque. Padmé apoia a mão no ombro dele, e dessa vez a sensação é ainda mais clara. É como tocar uma corda esticada demais, vibrando com força contida. Ani, o que aconteceu comigo? Ela pergunta, não com medo, mas com uma fragilidade que a torna mais humana do que qualquer discurso político. Ele hesita, apenas um segundo, mas é o suficiente para que ela entenda que existe uma verdade que ele ainda não quer ou não pode dar. Você voltou para mim, menos ele responde. Isso é tudo que importa agora. Ela o observa longamente, e pela primeira vez, desde que acordou, percebe a sombra atrás das palavras dele. Não uma sombra literal, mas uma intenção, algo que vibra entre as frases, algo que a mente dela capta antes mesmo de compreender. Palpatine disse que eu poderia salvá-la, ele pensa, mas não diz. Não diz que a promessa veio envolta em veneno. Não diz que o que fez não segue nenhuma técnica que lhe foi ensinada. Não diz que, no fundo, também está assustado. Padmé passa a mão pelo próprio peito, sentindo o coração bater em um ritmo que não reconhece como inteiramente seu. É como se seu corpo tentasse acompanhar dois ritmos ao mesmo tempo, o dela e o de Anakin. Ela ergue o olhar e encontra os olhos dele. O reflexo dourado, que antes era só um relance, agora é mais nítido, quase brilhando nos cantos, como brasas escondidas sob cinzas. Anakin. Ela sussurra. O que você abriu? A pergunta paira no ar, como poeira iluminada, lenta, inevitável. Ele não responde imediatamente. Os olhos dele se desviam por um segundo, como se algo chamasse por ele de um ponto além da sala. Um pensamento, talvez, um comando, silencioso, um eco do poder que tocou. Quando volta a olhar para ela, a resposta chega baixa, quase um sopro. Eu não sei. E é verdade. Uma verdade que pesa mais do que qualquer mentira possível. O ar se move ao redor deles, denso, como se carregasse possibilidades demais. E algo, lá fora, muito além da sala, desperta. A sala parece encolher ao redor deles, como se a própria arquitetura estivesse ouvindo a conversa que jamais deveria ter acontecido. O ar vibra levemente, um tremor quase imperceptível, como quando uma nota musical é sustentada por tempo demais. Padmé sente isso primeiro como um arrepio. Um frio que começa na base da coluna e se espalha devagar, como água descendo por uma superfície inclinada. Anakin sente de outra forma, como um puxão interno, discreto, mas persistente. Um chamado que não usa palavras, apenas intenção. Ele tenta ignorar, permanecendo ao lado dela,
segurando sua mão com mais firmeza do que antes. Firmeza demais. Padmé percebe. O toque dele não é só de cuidado, é de necessidade, como se a presença física dela fosse um ponto de ancoragem para algo que se move dentro dele. Algo que tenta se expandir, algo que busca ocupar espaço. Ela observa os dedos dele, atenção neles, e depois ergue os olhos para o rosto dele. Há linhas ali que não existiam antes, linhas de cansaço profundo, de luta interna, mas também de convicção. Convicção perigosa. No fundo do corredor, uma luz vermelha pisca. Não é um alarme, não ainda. É apenas um ajuste automático, um sinal que qualquer pessoa ignoraria. Mas naquele instante, ambos olham para o mesmo ponto, como se algo naquele breve lampejo comunicasse mais do que deveria. Precisamos sair daqui, Anakin diz. E a voz dele parece baixa demais, como se estivesse falando consigo mesmo também. Padmé tenta se levantar, mas o corpo ainda está fraco, os músculos reagindo com lentidão. Anakin a apoia, e quando seu braço envolve a cintura dela, Padmé sente o calor intenso que percorre a pele dele, quase como se houvesse uma febre consciente sob sua superfície. Ani, ela murmura. O que está acontecendo com você? Ele fecha os olhos por um instante, como se tentar sentir a resposta dentro de si fosse mais confiável do que falar. Mas o que encontra ali não é clareza, menos é profundidade. Uma espécie de caverna emocional, vasta, cheia de ecos. Ecos de medo, sim, mas também de poder. Poder bruto, poder antigo. Quando abre os olhos novamente, o brilho dourado está mais forte. Eu sinto coisas, ele admite. Sinto a sua vida. Sinto seu medo. Sinto sua força voltando. E sinto outra coisa. Algo que não reconheço. Algo que me chama. Padmé apoia a mão no peito dele, não para confortá-lo, mas para perceber. E ela sente. Não o coração acelerado, não a respiração presa. Menos ela sente a vibração. Como uma segunda pulsação, como uma presença. Um eco de força que se mistura ao corpo físico dele como água, infiltrada em pedra. Isso não é normal. Ela sussurra, o olhar perdido nas sombras que se acumulam nos cantos da sala. Anakin desvia o rosto, como se não quisesse que ela visse o que ele começa a entender, ou temer. Mas é tarde demais. A sensação dentro dela, menos esse vínculo, invisível, quente, intenso, pulsa mais uma vez, sincronizando-os por um instante com o que vibra nele. Ela inspira, surpresa, e o corpo reage como se tivesse sido tocado por uma onda silenciosa. Anakin, eu consigo sentir você. Ele vira o rosto de volta de imediato, como se a frase dela tivesse atravessado algo muito sensível dentro dele. Eu sei, ele confessa. A luz vermelha, no final do corredor, pisca outra vez, dessa vez por mais tempo, e o reflexo colorido se espalha pelas paredes metálicas como uma mancha viva. A passos distantes, N. O depressa, N. O de ameia, A. Apenas. Passos, mas passos suficientes para lembra. Luz de que o mundo continua existindo, além da bolha frágil que se formou entre os dois. Anakin a ergue com cuidado, como se todo o ambiente estivesse feito de vidro, prestes a se quebrar. O toque dele é firme, mas permanece tenso. A tensão não é medo. É possessividade. Uma possessividade sutil, quase imperceptível, mas que pulsa na linha energética que agora os liga. Eles caminham devagar pelo corredor, e Padmé sente o chão frio sob os pés descalços, uma sensação que a ancora por um instante. Mas, conforme se afasta da sala, ela percebe algo. A vibração interna diminui. Não desaparece, mas se concentra nele como se estivesse instalada no corpo dele e apenas ecoasse no dela. Para onde estamos indo? Ela pergunta, tentando manter a voz estável. Anakin olha para frente, o maxilar rígido, como se um pensamento interno estivesse guiando seus passos, para longe de quem tentaria separar nós dois. A frase é simples, mas carrega peso. Peso demais. Padmé sente o coração apertar, não por medo dele, mas pelo medo do que ele está se tornando. Pelo medo de que o amor que os unia esteja se transformando lentamente em outra coisa, menos algo que não sabe nomear. Eles avançam pelo corredor iluminado por luzes pálidas, e cada passo parece ser acompanhado por uma presença invisível, uma respiração
que não pertence a nenhum dos dois. A sombra que nasceu quando Padmé despertou caminha com eles. E, em algum lugar, muito distante dali, alguém menos ou algo sorri. O corredor parece se alongar diante deles, como se tivesse sido estendido pelo próprio silêncio. As luzes fracas vibram com uma constância quase hipnótica, e cada passo ecoa, não como um som, mas como uma presença que se dobra dentro do ar quente. Padmé apoia o peso no ombro de Anakin, e a cada contato, a cada movimento, sente aquele fluxo estranho que se forma entre suas peles, como se uma respiração compartilhada corresse sob a superfície de ambos. Anakin mantém o olhar fixo à frente, mas há instantes menos breves, quase imperceptíveis, em que seus olhos parecem seguir algo que se move além da visão física, como se sombras respondessem aos seus pensamentos. Ele não comenta, não ainda, mas, frente à porta automática, leva alguns segundos a mais para se abrir, como se estivesse hesitante, como se também estivesse transformada pelo acontecimento que presenciou. O som do metal deslizando contra si mesmo expõe um corredor mais amplo, banhado por uma luz mais fria, quase azulada. Padmé respira fundo, tentando absorver aquela claridade suave como um ponto de estabilidade. Mas o ar não é neutro. Ele vibra ao redor de Anakin, como se seus passos alterassem a temperatura do ambiente. Uma enfermeira droide passa por eles, mas sua cabeça gira de maneira sutil, como se estivesse recalculando algo que não deveria precisar ser recalculado. Seu visor ilumina por meio segundo o rosto de Anakin, detectando níveis energéticos que não se encaixam em nenhum protocolo. O droide hesita, mas não interfere. Apenas continua seu caminho, carregando o silêncio consigo. Anakin, menos Padmé, sussurra, e sua voz soa pequena no corredor amplo. Ninguém pode nos ver assim. Eles vão fazer perguntas. Ou pior, ele inclina o rosto para ela, devagar, como se não quisesse despregar os olhos do caminho por muito tempo. Eles não vão. A frase é calma, mas há algo nela que não pertence ao mesmo tom de antes. Algo que se aproxima de um comando instintivo, profundo. Ela percebe, não porque entende, mas porque sente. A vibração dentro dela responde à vibração dentro dele. Um eco suave, como se sua alma reagisse à presença dele antes de sua mente conseguir formular um pensamento. Isso a assusta de um jeito novo, um susto silencioso, interno, que não se transforma em gesto, apenas em um sopro de inquietação, que ela reaprende a carregar. Ao final do corredor, um painel de observação da vista para Coruscant, uma imensidão de prédios, luzes, vias suspensas, naves cortando o céu como fios luminosos. O planeta parece pulsar, vivo, tomado por um caos organizado que sempre a fascinou. Mas agora, a visão tem um peso diferente. É como se cada luz lá embaixo fosse um destino possível que mudou sem que ninguém soubesse. Padmé, para Anakin, nota apenas quando seu passo encontra resistência. Ele se volta para ela, e por um instante, os dois ficam cercados pelo reflexo da cidade que invade o corredor. A sombra dele se mistura à luz exterior, criando linhas irregulares no chão. Linhas que parecem se mover com independência própria. O que você sente? Padmé pergunta, não como acusação, mas como alguém que busca entender um enigma que se formou diante dela. Anakin inspira lentamente. Sua mão desliza até segurar a dela, e o toque faz as vibrações internas se alinharem por um momento. Um alinhamento tão preciso que ambos sentem o corpo estremecer, sem explicação. Ele fecha os olhos, enquanto tenta colocar em palavras aquilo que ainda está aprendendo a decifrar. Eu sinto você, ele murmura. Sinto como se estivéssemos conectados por algo que não existia antes. Algo que eu trouxe sem perceber. Algo que responde aos meus pensamentos e aos seus. Padmé engole a respiração. A cidade refletida em seus olhos parece tremer. Isso não é natural. Ele sorri levemente. Um sorriso pequeno, quase triste, menos mas, carregado de algo que não é tristeza. Nada sobre o que fiz é natural. A frase paira no ar, ocupando espaço demais no silêncio que se segue. Ao fundo, um conjunto de naves passa, deixando rastros luminosos que se dissolvem no horizonte. Padmé une as sobrancelhas,
tentando compreender a profundidade daquilo que está sentindo dentro de si e dentro dele. Anakin, se algo dentro de mim mudou, algo dentro de você também mudou. E precisamos entender o que isso significa. A voz dela estava serena, mas firme, como se buscasse estabilidade em suas próprias palavras. Ele desvia o olhar, não por vergonha, mas por conflito. Um conflito tão interno que parece se expandir para o corpo dele, para a postura, para a respiração. Por um instante, Padmé sente a vibração dentro de si se intensificar. Não por medo, mas porque Anakin sente algo, uma emoção forte, profunda, intensa, menos que vaza, através da conexão. E ela sente uma tristeza antiga, um medo enterrado, uma raiva silenciosa. E acima de tudo, amor. Amor tão forte que parece querer moldar o próprio mundo ao redor. Ela inspira, surpresa pela intensidade. Ele abre os olhos, percebendo o impacto, e entende. Você sentiu isso? Não é uma pergunta. Senti, ela confirma, a voz baixa. Tudo, como se eu estivesse dentro do seu coração, por um instante. Anakin se aproxima. A sombra dele cobre parcialmente a luz que vem da cidade e alcança o rosto dela. Então você entende por que eu não deixaria você ir? Por que não deixaria nada te levar? Padmé sente um arrepio que não vem do medo, mas da enormidade daquilo que agora existe entre eles. Ele ergue a mão e toca o rosto dela com uma delicadeza quase sagrada. E o toque ativa algo na atmosfera. Uma onda leve, invisível, como uma distorção luminosa. O corredor responde com um brilho suave nas luzes, e Padmé sente de novo menos a pulsação dele pairando dentro dela. Anakin não percebe. Padmé percebe demais. E lá no fundo, em algum lugar distante da cidade, uma presença antiga desperta, sorrindo diante do inevitável. A presença antiga desperta como uma dobra na própria respiração da cidade. Não tem forma, não tem voz, mas sua existência se espalha como um calor lento dentro da escuridão. Um calor que reconhece o despertar de um poder proibido. Um eco que o tempo não conseguiu silenciar. Lá nas profundezas de Coruscant, onde sombras são mais espessas do que o concreto, algo se move com a tranquilidade de quem já esperava por esse momento. Mas Padmé não sabe disso. Ainda, ela sente apenas a estranha vibração que percorre sua pele quando Anakin toca seu rosto. É um toque suave, quase reverente, mas por trás dele existe uma energia que se expande, que pulsa, que parece procurar espaço onde não deveria existir. A sensação não dói, é morna, envolvente menos, mas não é natural. Ela sente como se seu corpo estivesse aprendendo uma nova forma de respirar, uma respiração que atende ao ritmo dele. Anakin mantém a mão ali por longos segundos, e o silêncio se torna tão denso que parece formar uma película sobre o ar. O painel de vidro à frente deles reflete não apenas a cidade, mas uma imagem distorcida dos dois, leve demais para ser um erro no material, forte demais para ser coincidência. Padmé observa seu próprio reflexo e percebe que sua silhueta parece envolver-se em uma névoa suave, uma névoa que pulsa com o mesmo ritmo que ela sente dentro do peito. Ela recua um passo. Anakin percebe de imediato. A mão dele segue o movimento por instinto, como se não aceitasse a distância. Mas ela toca os dedos dele com calma, pedindo, sem palavras, que espere, Ani. A voz dela é quieta, mas firme. Isso que está acontecendo. Essa ligação não é apenas resultado do que você fez. É algo maior. Eu sinto como se a força estivesse me tocando por dentro. Ele estremece, não de medo menos, mas de reconhecimento. Eu sinto isso também menos, ele admite. E a confissão lhe pesa como uma verdade recém-descoberta. Desde o momento em que te trouxe de volta, algo em mim se abriu. Algo que eu não sabia que existia. E quando olho para você, isso cresce. Padmé aperta os lábios, buscando ordem no caos suave que se espalha dentro da mente. A vibração continua, ora forte, ora suave, como se reagisse às emoções dele. Não as dela, as dele, Anakin. Ela respira. Eu não deveria sentir suas emoções. Ene ou Hassim? Não com essa clareza. Ele dá um passo à frente, lento,
calculado, como alguém que teme assustar algo precioso demais, talvez. Ele diz, com a voz embargada por intensidade, talvez a força estivesse esperando por isso, por nós dois, por essa união. Talvez seja assim que salvamos as pessoas que amamos. Padmé arregala os olhos, o coração batendo rápido demais. Não fale como o Palpatine. A frase escapa, antes que ela possa segurá-la. E tão logo se forma no ar, ele endurece. Não, por raiva, por dor. Uma dor tão profunda que ela sente atravessá-la pelo vínculo quente, cortante, súbita. Padmé leva a mão ao peito, surpresa pelo impacto. Ani, isso doeu. Ele desperta da própria rigidez, num sobressalto. Você sentiu? Sim. Ela respira devagar, algetando-se no próprio corpo. Tudo. Ele fecha os olhos por um momento longo demais. Quando os abre, há algo novo ali. Uma angústia silenciosa que reluz sob o brilho dourado. A dor de alguém que percebe que seus pensamentos e emoções já não pertencem apenas a ele. Eu não queria que você sentisse isso. Ele sussurra. Padmé se aproxima tocando o braço dele com carinho. Então precisamos entender como controlar, juntos, antes que isso cresça mais. Mas Anakin não responde. Ele olha pelo vidro para a cidade e algo em seu olhar muda de direção, como se uma força externa estivesse reorganizando seus pensamentos. Padmé observa a mudança sutil, menos a postura, o ângulo da cabeça, a respiração que se torna mais profunda. Ele não está perdido. Está ouvindo. O que foi? Ela pergunta baixinho. Os olhos dourados dele brilham. Eu senti algo. Ela se endireita. De onde? Ele vira lentamente a cabeça para o lado, como se um eco distante tivesse sussurrado diretamente dentro de sua mente. Do subterrâneo, bem fundo, alguém despertou. Padmé sente a vibração dentro de si reagir ao mesmo tempo. Um Jedi. Ele hesita. Não. Podia ser medo. Podia ser certeza. Mas era outra coisa. Algo mais instintivo. Padmé toca sua mão, tentando puxá-lo de volta daquele transe suave. Anakin, precisamos ir para um lugar seguro. Seu estado, nossa ligação. Não podemos ficar expostos. Ele olha para ela com uma devoção silenciosa, que sempre teve menos, mas agora tem profundidade demais. Aonde você for, eu vou. Padmé sente um nó na garganta. N ou por amor. N ou por medo. Mas porque sente outra emoção vindo dele, crescendo. Um sentimento possessivo, quente, intenso, que se derrama por dentro dela pela conexão, como um vinho escuro que se espalha sem pedir permissão. Ela inspira, trêmula, e ao sentir o tremor dela, Anakin reage. Uma onda emocional que percorre o vínculo, como um estilhaço de luz. Padmé, ele murmura, aproximando-se de novo. Eu nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Seu rosto, iluminado pelos prédios distantes, parece ao mesmo tempo jovem e imerso em sombras. A cidade reflete nele como se estivesse queimando. Padmé sente o peso da promessa. E sente, também, no fundo da ligação, uma assombro que se aproximam, silenciosa, paciente, satisfeita. O corredor parece se tornar mais estreito à medida que a promessa dele se dissolve no ar, como se as paredes respondessem ao peso das emoções que agora se entrelaçam entre os dois. Padmé sente a pulsação dele, não a do corpo, mas a da alma, reverberar dentro dela com intensidade crescente, como ondas que chegam à praia com intervalos cada vez menores. Não é invasivo, ainda, mas é forte, é vivo, é novo. Ela segura o antebraço de Anakin, não para afastá-lo, mas para se estabilizar diante da sensação que percorre a ligação. Precisamos sair daqui, ela repete, desta vez com mais urgência, mas de maneira suave, como quem pede a um coração que não sabe mais bater devagar. Ele concorda com um leve aceno, e juntos avançam pelo corredor iluminado. Cada passo produz uma sombra alongada, que se estende diante deles e depois retorna, como se tivesse vontade própria. É discreto, quase imperceptível, mas Padmé percebe, assim como percebe que Anakin evita olhar diretamente para essas sombras, como se no fundo já soubesse que algo ali não pertence à luz. O hospital se torna mais silencioso conforme eles avançam. Muito mais silencioso do que deveria. Padmé já esteve em instalações
assim dezenas de vezes, e nunca se lembra de corredores tão vazios, tão imóveis, tão atentos, como se a própria estrutura tivesse interrompido a respiração para observar. Anakin guia. Menos a com cuidado, mas há momentos em que a mão dele aperta dela com força demais, como se temesse perder lá, mesmo a poucos centímetros de distância. Ela não reclama, apenas sente. E cada vez que sente, a ligação pulsa menos, e a pulsa o retorna para ele. Ciclo. Um ciclo que se retroalimenta. Eles chegam a um elevador lateral, pouco usado, quase escondido. A porta abre com um chiado suave, revelando uma cabine azulada, fria, silenciosa. Padmé entra primeiro, apoiando-se nas barras laterais. Logo que Anakin a segue, a vibração que pulsa entre eles se intensifica. É como se o espaço pequeno amplificasse a presença dele dentro dela. Ela inspira fundo, tentando encontrar estabilidade nos próprios pulmões. Anakin, eu preciso te perguntar algo, diz. A voz quieta como um pensamento. Ele se vira para ela, e o brilho dourado nos olhos se intensifica ao encontrá-la. Pergunte. O elevador começa a descer, quase sem som. O movimento é tão suave que parece mais uma queda lenta do que uma viagem mecânica. Padmé abaixa o olhar por um instante, lutando contra a própria hesitação. Quando você me trouxe de volta, ela começa, com cuidado. Você sentiu alguém, alguma coisa? Sentiu que não estava sozinho? Anakin não responde de imediato. O silêncio se prolonga por longos segundos. A cabine é preenchida pelo som ritmado da descida, como uma respiração metálica. Ele finalmente fala. Eu senti a força, mas não da forma que os Jedi a descrevem. Não era luz, não era escuridão. Era como um vazio que me olhava de volta. E quando eu pedi, ele respondeu. Padmé sente um frio rápido na base da nuca. Um vazio? Sim. Ele fecha os olhos por um instante, como se lembrar fosse tocar uma ferida. Mas dentro do vazio havia vida. Uma vida que queria ser moldada. Um arrepio dela percorre a ligação. E Anakin o sente. Abre os olhos. Na mesma hora, você está com medo. Não é uma pergunta. Não é julgamento. É constatação. Padmé segura a mão dele. Dessa vez, por vontade própria. Eu tenho medo do desconhecido que se aproximou de nós. Odevak. A ligação vibra. Anakin inspira. E por um instante, a intensidade do sentimento que brota dentro dele, menos amor, devoção, alívio, desejo de proteção, explode na conexão telepática como uma chama silenciosa. Padmé se apoia na barra da parede, surpresa com a força emocional que atravessa. Ele se aproxima, alarmado. Eu te machuquei. Não. Ela sussurra, respirando fundo. Só. Foi forte demais. A mão dele treme antes de recuar. Eu não sei controlar isso ainda. Padmé segura o pulso dele, impedindo que se afaste. Vamos aprender junto. O elevador desacelera. Uma luz vermelha fraca inunda a cabine. Andar inferior à área restrita, um lugar onde quase ninguém vai. A porta se abre lentamente, e uma corrente fria de ar invade a cabine, carregando consigo algo que faz a pele de Padmé arrepiar e a respiração de Anakin prender. Ali, no fundo daquele nível esquecido, há uma presença que parece observar, uma presença que sorri sem boca. A ligação entre Anakin e Padmé pulsa menos uma vez, 2 vezes menos, como se reagisse a algo que os espera lá fora. Anakin dá um passo à frente. Padmé segura sua mão com força. Annie, o que tem aqui embaixo? Os olhos dourados dele brilham, refletindo uma luz que não vem das lâmpadas. O começo de tudo. E a sombra no fim do corredor parece se mover, paciente, como alguém que finalmente vê chegarem aqueles por quem esperou a vida inteira. O ar do andar inferior é denso, quase úmido, como se estivesse impregnado de memória antiga. Não cheira a esterilidade de hospital, nem a metal polido. Há um aroma mais profundo, mais terroso, como o de lugares que jamais deveriam ser abertos à luz. As paredes são diferentes ali, mais antigas, mais escuras, como se fossem feitas de um material que absorve o som. Cada passo de Anakin e Padmé ecoa num intervalo longo demais, como se o corredor respirasse entre um som e outro. A porta do elevador se fecha atrás deles,
com um suspiro metálico. E por um instante, é como se o mundo acima deixasse de existir. Padmé aperta a mão de Anakin ao sentir a vibração interna voltar a pulsar. Não forte menos, mas constante. Como um coração adicional. Como um ritmo que responde ao ambiente. Anakin não olha para ela. Seus olhos estão fixos na penumbra à frente, onde a luz morre antes de tocar o chão. Há algo ali. Algo que ele sente. Algo que a ligação amplifica. E Padmé sente também. Não a presença diretamente, mas a resposta emocional que aquilo provoca nele. Uma mistura de reconhecimento e inquietação, como se aquela escuridão o chamasse pelo nome. Eles caminham devagar, quase sem ruído. Padmé percebe que a mão de Anakin está mais quente, mais firme, como se a proximidade daquele andar ativasse algo nele. Ela observa seu rosto, a tensão leve no maxilar, o brilho sutil nos olhos, a respiração que se aprofunda. Ele está diferente, mas não de forma abrupta. É como se estivesse sendo moldado por dentro, como argila sendo aquecida. Ani, ela sussurra. O que é esse lugar? Ele demora a responder. Quando fala, sua voz parece ter atravessado um sonho. Esse nível foi lacrado há muito tempo, usado em eras antigas, antes da República, antes dos Jedi e dos Sith se separarem. Padmé franze o senho. Como você sabe disso? Ele para. A respiração dele se prende brevemente. Padmé sente o impacto pelo vínculo, um choque curto, como uma pequena descarga emocional. Eu não sei, ele admite, mas sinto, como se fosse uma memória que não é minha. O corredor se abre num salão circular, iluminado por lâmpadas fracas que tremulam como chamas prestes a se apagar. No centro, uma estrutura antiga, menos uma espécie de obelisco curvado, de pedra escura, marcada por ranhuras que brilham suavemente em dourado. Padmé estremece. Isso parece vivo. Anakin dá um passo à frente, quase sem perceber. O obelisco responde. Uma luz tênue percorre suas ranhuras, como um nervo reacendendo depois de séculos. Padmé segura o braço dele com urgência. Não se aproxime assim. Não sabemos o que é isso. Mas Anakin vira o rosto, e o brilho, dourado em seus olhos, parece mais intenso do que antes. Eu sei o que é. A frase é calma, mas carregada de certeza. É uma ânfora de condução da força, um canal antigo, criado para ampliar conexões, para unir vidas através de energia. Padmé sente o estômago revirar, como você. Eu não sei, ele repete. Só sinto, como se alguém estivesse me mostrando. A vibração na ligação entre eles cresce, como se fosse puxada pelo objeto. Padmé leva a mão ao peito, sentindo a pulsação dela se alinhar à dele. Outra vez menos. Só que agora, esse alinhamento parece forçado, guiado, ampliado. Anakin toca o obelisco. Só a ponta dos dedos, mas é o suficiente. A sala inteira respira. Um sopro profundo, ancestral, que apaga momentaneamente todas as lâmpadas, mergulhando-os em escuridão completa. Padmé prende a respiração e agarra o braço dele com força. E então, menos a luz volta, mas não como antes. Agora, a sala está iluminada por um brilho dourado que parece emanar do próprio obelisco e de Anakin. Veios de luz percorrem a superfície da pedra e se conectam aos dedos dele, como raízes encontrando seu solo. Padmé e o que vê a faz tremer. A luz dourada nos olhos de Anakin agora se espalha pelas veias próximas à pele. Um brilho sutil, quase invisível, mas presente. Vivo, Anakin. Ela sussurra, o coração acelerado. Solte isso. Ele não solta. Ou talvez não consiga soltar. Quando fala, sua voz é quase humana. Quase. Foi isso que respondeu quando pedi para salvá-la. Padmé sente o ar faltar. Então, essa coisa. Entrou. Embok. Não. Ele corrige, olhando diretamente para ela. E o brilho quase a cega. Ela me escolheu. A vibração na ligação se transforma em ondas contínuas, ritmadas. Padmé sente a presença dele, expander-se dentro desse, como se estivesse ficando maior, mais densa, mais poderosa. Anakin, ela se aproxima, tocando seu braço. Isso não é um dom, é um vínculo. E vínculos, assim cobram preço. Ele vira o rosto devagar, como se estivesse lutando contra uma maré interna. Eu pago qualquer preço. Não se tiver queimar você primeiro, ela responde.
a voz embargada. Por um instante, a frase parece quebrar algo dentro dele. As luzes no obelisco oscilam. A ligação entre eles também. Padmé sente um calor intenso, quase doloroso, atravessando seu peito. E Anakin inspira com força, como se tivesse sido puxado para fora de um transe. Ele solta o obelisco. A sala escurece lentamente, voltando ao estado original. Padmé segura o rosto dele entre as mãos. Ele respira rápido, confuso, perdido por um instante. Ani, olá, para mim, ele, olá. E pela primeira vez, desde que ela acordou, o brilho dourado vacila. Eu estou aqui, ela diz, suave, firme. Eu estou com você. Ele fecha os olhos, inclinando a testa contra a dela. A ligação vibra, mas mais suave, mais humana. E nas sombras do salão, a presença antiga observa, silenciosa, paciência infinita, como quem sabe que o primeiro passo já foi dado e que nenhum dos dois poderá voltar atrás. O ar parece se aquietar ao redor deles, depois que Anakin solta o obelisco, como se a própria sala estivesse tentando se lembrar de como era antes que a conexão fosse reativada. Mas algo mudo. Padmé sente primeiro, como um peso delicado no centro do peito, uma vibração que não é dor, mas consciência. Anakin sente também, com mais intensidade, como se a retirada dos dedos do obelisco tivesse deixado fios invisíveis esticados dentro dele, puxando-o em direções que não consegue nomear. Padmé mantém a testa encostada a dele por alguns instantes, respirando devagar, guiando a própria calma para dentro do corpo e para dentro da ligação. Ela percebe que ele recebe essa calma como água derramada sobre pedra quente, mas percebe também a presença de outra coisa abaixo disso, uma inquietação profunda, viva, que se desloca como sombra atrás dos olhos dele. Anakin menos, ela murmura, a voz baixa o suficiente para não ecoar. O que você sentiu quando tocou aquilo? Ele demora a responder. Longos segundos em que respira como alguém que tenta lembrar qual parte do ar pertence ao próprio corpo. Eu senti. Vida menos, ele finalmente diz. A voz rouca. Uma vida antiga. Uma vida que nunca deixou de existir, mesmo enterrada. E senti que ela me conhecia, como se estivesse esperando por mim muito antes de eu nascer. Padmé fecha os olhos, absorvendo aquelas palavras. Um frio lento percorre sua coluna. E você sentiu que ela queria algo de você? Anakin abre os olhos, e o brilho dourado retorna, mais suave, mas ainda presente. Não, ele respira. Eu senti que ela queria algo de nós. Padmé afasta a testa por um momento, estudando o rosto dele com mais cuidado, como se estivesse tentando identificar uma linha tênue entre o homem que ama e a força que agora pulsa em silêncio dentro dele. Isso não é uma bênção, ela diz delicadamente. É um convite. Ele inclina a cabeça, confuso. Um convite para quê? Padmé olha para o obelisco, que parece adormecido, embora faíscas douradas ainda tremulem dentro das ranhuras profundas, como brasas esperando o sopro, para se tornar parte de algo maior do que nós, maior do que você. E coisas assim não devolvem nada, sem querer tudo. Ele franze o senho, como se tentasse reorganizar pensamentos que se esticam demais. Palpatine me prometeu poder para salvar vidas. Mas isso é diferente. É como se não houvesse limite. Padmé sentiu o coração apertar e Anakin sentiu o aperto dela atravessá-lo pelo vínculo. É exatamente esse problema menos, ela sussurra. Um silêncio espesso envolve os dois. Não um silêncio neutro de ausência de som, mas um silêncio que parece prender a sala dentro de si mesma, até que um ruído distante os faz virar de leve a cabeça. O som baixo, profundo, quase imperceptível, de algo se movendo atrás das paredes. Não é ameaça, é presença. Anakin aperta a mão de Padmé, instintivamente. Ela sentiu o calor aumentar, e por um instante é difícil distinguir se a emoção que brota dele é proteção ou fervor. Precisamos subir, ela diz, firme. Esse lugar desperta algo em você. E em mim, algo que não entendemos. Anakin concorda, mas seus olhos ainda estão presos ao obelisco preços demais. Padmé segue seu olhar, temendo que ele se aproxime de novo. Ani, ela chama, suave
mas decidida. Olha para mim. Ele se vira, devagar. O dourado nos olhos ainda vibra, mas mais contido. Eu estou bem. Ele tenta segurar. Só sinto que deixei algo incompleto. Padmé toca o rosto dele com as duas mãos, como se a pele dele fosse a única verdade sólida naquele andar esquecido. Nada está incompleto, ela diz. Você está aqui, comigo. Isso basta. E ao ouvir isso, o vínculo muda. Antes, era como um fio fino, vibrante. Agora, torna-se mais profundo, mais estável, mais íntimo. Um calor que se instala no espaço entre eles, percorrendo Padmé de um jeito que a faz segurar o ar. Anakin sente a mudança. Padmé sente a mudança. E algo no obelisco desperta, com essa mudança menos, mas quieto, apenas observando. Anakin aproximou sua mão de lado, excitante, como se temesse machucá-la. Padmé a aceita. E a vibração estabiliza, suave, como se a força entendesse que aquilo menos aquele toque, aquele gesto, é um ponto de equilíbrio necessário. Vamos sair daqui, ela diz. Baixinho, eles começam a caminhar de volta para o elevador. E a cada passo, a atmosfera parece afrouxar, como se permitindo que voltassem ao mundo acima. Padmé percebe que Anakin Manton, um pouco atrás dela, como se estivesse protegendo suas costas. Ela sente o olhar dele, sente a presença dele, sente o vínculo como um braço invisível envolvendo-a. Mas quando chegam ao elevador, menos a porta está aberta. E isso é impossível. Eles não deixaram aberta. Não há sensores naquele andar. Nada ali deveria se mover sozinho. Padmé prende a respiração. Anakin avança um passo, instintivamente, protegendo-o atrás de si. E então, ambos sentem uma mudança na pressão do ar, como uma sucção leve, seguida de um sopro quente, quase humano. A presença os observa. De perto, Anakin dá mais um passo, os olhos estreitados. Game está aí. Ele pergunta, mas a voz parece ecoar dentro da própria cabeça, não no ambiente. Padmé segura a mão dele pela ligação, pelo instinto, pela necessidade de não dixalou ir longe demais. E no fundo da escuridão, onde o corredor faz uma curva discreta, algo finalmente se rebela. Não forma, não corpo. Apenas uma voz invisível, antiga, doce como veneno dissolvido em seda. Você abriu a porta, Anakin. A voz desliza pela sala como poeira brilhante. Padmé congela, Anakin endurece. E ao presencial, Sogi. A voz não atravessa o ar, menos atravessa a consciência. Ela não soa alta, não ressoa nas paredes, não vibra no chão. Ela simplesmente aparece, como se sempre estivesse ali, aguardando o instante exato para se manifestar. Padmé sente um arrepio lento percorrer as costas. Um arrepio que não termina, que permanece suspenso como um fio fino, prestes a arrebentar. A mão dela aperta de Anakin sem pensar, como se a ligação fosse sua única âncora no presente. E, paradoxalmente, é também o que a arrasta para o desconhecido. Anakin não recua. Ele dá um passo à frente. Não por coragem, não por desafio, mas porque algo na voz o chama. Algo nela conversa com uma parte dele que jamais havia sido tocada, menos algo além da raiva, do medo, do amor. Algo que existe no espaço entre o que ele foi e o que está se tornando. Mostre-se, ele diz. E a voz dele sai profunda, carregada de uma nova densidade. Padmé sente isso também. A vibração atravessa a ligação como um impacto suave, mas contínuo, como ondas que crescem de intensidade. A escuridão à frente não se dissipa, mas algo dentro dela se desloca. Um brilho muito tênue, quase como um filamento dourado, surge entre as sombras. Não ilumina o ambiente, ilumina o olhar. É como se estivesse dentro da mente, dentro da percepção, não do espaço físico. A voz retorna, mais clara. Eu não tenho forma que sua visão possa compreender, mas você pode me sentir, Anakin. Ele fecha os olhos por um instante, tragado por algo interno. Padmé sente a emoção que brota dentro dele. Curiosidade, saudade de algo que nunca viu. Uma sensação de pertencimento perigoso. Ela segura seu braço com força. Anakin, não ouça. Algo está manipulando você. O brilho dourado cresce, como um sorriso que se espalha na penumbra. Não manipulo. Eu respondo.
Ele chamou por mim quando desejou salvá-la. Padmé prende a respiração. Anakin abre os olhos. Eu chamei? Ele murmura. Confuso. A sombra responde com calma maternal, paciente. Sua dor abriu caminho. Seu amor por ela deu forma ao que eu poderia ser. As luzes fracas do salão oscilam como chamas, expostas ao vento. Padmé dá um passo à frente protegendo Anakin, o inverso do instinto dele, e encara a escuridão com a firmeza vulnerável de alguém que sabe que a coragem é feita de medo sustentado. O que você quer de nós? Ela pergunta, com voz baixa, mas inabalável. A presença permanece em silêncio por um instante, como se apreciasse a pergunta. Quando responde, a voz parece envolver os dois em calor suave. Não quero nada. Eu ofereço. Padmé sente sua pele arrepiar. Anakin sente seu coração disparar. Oferecer o quê? Ela insiste. O brilho se intensifica, pulsando como um coração, despertando a completude da ligação. Dois corações que respiram como um só. Duas vidas entrelaçadas pela força e pela emoção. Padmé sente a ligação vibrar com mais força, quase pulsando como um músculo vivo. Anakin inspira profundamente, como se reconhecesse algo familiar naquela promessa. Mas então, menos a voz muda, fica mais profunda, mais silenciosa, mais verdadeira. E, através disso, um poder que o universo jamais experimentou. A palavra poder ricocheteia dentro de Anakin. Padmé sente entrar nele, percorrer o vínculo e atingir seu próprio peito. Ele dá um passo. Ela segura seu braço para impedir. Ele para menos, mas com dificuldade. A presença percebe. Você teme, Padmé. Ela não mente. Sim, eu temo qualquer força que não se revela por inteiro. A sombra parece sorrir de novo. Eu não sou inimiga. Eu sou Echo. A forma do vazio que o chamou quando a morte se aproximou. Anakin sussurra quase em transe. Eu só queria salvá-la. E salvou. Padmé sente o vínculo pulsar. Quente demais. Mas nada renasce sem deixar algo para trás. Anakin leva a mão ao próprio peito, como se procurasse o que deixou. Padmé sente um aperto profundo e sabe que não foi físico. A presença se faz mais suave, quase maternal. Vocês já estão ligados. Eu apenas desperto o que existe. Padmé solta um tremor. Não é você quem decide o que existe entre nós. Não, minha criança. A voz se derrete como mel sombrio. É a força. E ela decidiu quando ele chamou. O silêncio que se segue é tão profundo que até a respiração parece tímida. Padmé olha para Anakin e o Ubi, dividido, não pela escuridão e luz, mas por algo mais íntimo. Algo entre o amor que sente e o poder que agora pulsa ao alcance de sua mão. Ela toca o rosto dele, consciente de que a presença observa. Ani, olha para mim. Ele, olá. A escolha ainda é sua. A ligação pulsa. Anakin engole em seco. As sombras parecem aguardar sua resposta. E pela primeira vez, ele parece não saber qual é. O brilho dourado pulsa de novo na escuridão. Mas desta vez, Padmé não recua menos. Ela se mantém firme, sustentando o rosto de Anakin entre as mãos, como se tentasse segurá-lo no tempo exato em que ainda era possível escolhê-lo. Ele respira rápido, dividido entre duas forças. O amor que o trouxe até ali, e o poder que o chama para um abismo sutil, silencioso, irresistível. A presença aguarda, ela não pressiona. Ela sabe, porque o poder nunca precisa pedir, só precisa existir. Padmé, Anakin sussurra, e o nome dela treme dentro dele como um fio prestes a romper. Eu não quero perder você, nunca mais. Ela aproxima sua testa da dele. O vínculo vibra, quente, intenso. E você não vai, ela responde. Mas não pode me salvar perdendo a si mesmo. A presença se move por trás da escuridão, como um sopro quente atravessando mundos. Ele não perderá nada. Ele se tornará mais. Anakin fecha os olhos, sentindo a força daquela promessa. Padmé sente o impacto emocional atravessar o vínculo como um golpe suave. E entende que, se esperar mais um minuto, tudo estará perdido. Anakin menos. Ela diz, com firmeza, me escute. A força nunca exigiu perfeição. Nunca exigiu controle absoluto. Mas o poder que te chama agora
exige tudo e nunca devolve. Ele abre os olhos. O dourado oscila, frágil. E se eu não conseguir te manter viva? Sem isso, ele murmura, a dor abrindo rachaduras na voz. E se isso for a única forma? Padmé segura sua mão e a coloca sobre o próprio coração. Eu estou viva, por sua causa, mas eu continuo viva, porque você está aqui. Você, não o poder, não o vazio. Você, a presença, percebe a resistência. A sala treme, levemente, como pedra, suspirando. Anakin, você já tocou o impossível. Não lute contra o que te completa. Padmé respira fundo, como se mergulhasse na própria coragem. O que te completa sou eu, ela diz. E a ligação vibra em concordância. Mas você só me terá se continuar sendo você. As luzes piscam. O obelisco escurece. A presença fica silenciosa por longos segundos, menos como se reconsiderasse. E então, pela primeira vez, a voz soa sombria. A vida dela foi o preço. E o preço foi pago. Anakin empalidei. Padmé sente o coração acelerar. Não. Ele murmura. Não. O preço não pode ser ela. Não é. Uma pausa. É você. As palavras atravessam o vínculo. Padmé inspira com força. Anakin afasta-se um passo, como se tivesse sido atingido no peito. E ali, naquele instante, ele vê, numa visão que não é imagem, menos é sentimento. Padmé viva. Padmé sorrindo. Padmé segura. Mas ele vazio, consumido, diluído no poder que o escolheu. Uma existência que não pertence mais ao mundo, nem ao amor, nem a ela. Padmé sente o impacto e segura o rosto dele, puxando-o de volta. Eu não aceito, ela diz, e sua voz quebra a escuridão. Eu não aceito você sendo destruído por algo que diz querer me salvar. Anakin treme, a ligação treme. A presença recua menos sutilmente, mas recua. Padmé continua suave, intensa. Se a vida que você me deu custa a sua, então não foi vida, foi condenação. Ela o abraça, apertando-o contra si. Me deixe amar você enquanto você ainda está aqui. Assim, não perfeito. N, o imortal. Apenas Bok. A presença tenta falar, mas Anakin fala primeiro. Padmé, eu te escolho. A voz dele é firme, humana, real, e a ligação explode, não em poder, mas em calor. Um calor suave, luminescente, que envolve os dois, como um casulo. A sala treme mais forte, o obelisco apaga. A presença se despedaça em silêncio, como fumaça dissolvida pela luz da manhã. E o vínculo entre os dois finalmente se estabiliza, não como prisão, como escola. Anakin respira fundo, e pela primeira vez, desde a noite em que salvou Padmé, seus olhos perdem o brilho dourado. Ele ainda sente a força dentro de si, mas agora ela é pequena, contida, dormindo. Padmé sorri, de alívio e amor. Você voltou. Ele a segura com delicadeza, como se segurasse o universo inteiro entre as mãos. Eu nunca fui embora, menos ele sussurra. Só estava perdido, tentando te manter aqui. Padmé encosta o rosto no peito dele. O vínculo pulsa uma última vez, menos suave, estável, equilibrado. E juntos, eles deixam o andar esquecido, subindo de volta à superfície. No topo, Coruscant respira, como sempre respirou. Mas algo mudou. Anakin caminha ao lado de Padmé, menos mais quieto, mais humano, mais presente. Ela segura sua mão com firmeza, sabendo que o futuro ainda guarda cicatrizes e tempestades, mas também sabendo que, naquela noite, eles venceram algo que nenhum Jedi ou Sith jamais enfrentou. A promessa sedutora de um poder perfeito, e a recusaram. Por amor, pela vida, um do outro. E, em algum ponto da galáxia, a força sussurra. Eles escolheram o caminho mais difícil e o mais verdadeiro.